E assim, né, com essa bela música, que a música eleva a alma, nós oferecemos nesse momento, agradecemos a nossa presença aqui, e aí passamos a palavra para o nosso irmão Francisco Evilásio, que vai falar sobre a Terra, mundo de regeneração. Ele é trabalhador da União Espírita Alagoense, tema ainda para alguns de nós, inclusive eu, um pouco novo. Seja bem-vindo. Boa noite. Uma coisa interessante, é o seguinte, no dia 16 de fevereiro de 2024, eu estava aqui fazendo uma palestra cujo tema era a parábola dos trabalhadores da última hora. Hoje, 16 de fevereiro de 2025, vamos dar continuidade a essa parábola, que é o desdobramento que essa parábola nos traz. E dentro desse conceito da parábola dos trabalhadores da última hora, tem uma frasezinha que Jesus fala no final, que os últimos serão os primeiros. E isso, por um bom tempo, isso me intrigou. Por que que, por último, os últimos serão os primeiros? Analisando a parábola e fazendo a comparação que Jesus faz, trazendo aqueles momentos que representam as diversas horas dentro do calendário hebreu, na terceira, na nona, na 12ª, até a última hora, ele vai fazendo a comparação de a cada hora, dentro do processo da Terra, vem aparecendo os mensageiros que vão trazer os benefícios e as boas novas. Então vem profetas, vem os mensageiros, e por último vem nós que somos espíritas. E aí vem o entendimento de por que os últimos serão os primeiros. Os últimos, que somos nós que chegamos no mundo de provas e expiações, seremos os primeiros a anunciar os benefícios do mundo de regeneração. É responsabilidade nossa estar aqui levando ou fazendo o mesmo trabalho que um profeta fez, enfrentando os mesmos desafios que os profetas enfrentaram. E esses profetas que trouxeram essa mensagem, eles pavimentaram essa estrada, preparando a chegada de Jesus. Cada mensagem nova trazia para o planeta uma condição melhor. E essa condição melhor significava que, para que o nosso modelo e guia pudesse encarnar aqui, era necessário que o planeta tivesse uma elevação no seu padrão vibratório. E aconteceu exatamente há 2000 anos, 2025 anos. Tá? E estamos aqui. Mundo de regeneração. Estamos vivenciando essa realidade que, para muitos ainda, esse mundo de regeneração ainda vai chegar. Mas esse mundo de regeneração já chegou. Da mesma forma que o mundo de provas e expiações estaria distante, mas ele aconteceu exatamente no dia em que Jesus nasceu. Jesus marca o final de um mundo. O mundo acabou. Que mundo que acabou? O mundo primitivo. E começou um novo mundo. Que mundo? Mundo de provas e expiações.
Jesus veio com uma missão em que muitos vão dizer que Jesus veio para nos salvar. Ele não veio com essa missão de salvar ninguém. Ele veio com a missão de mostrar o caminho, porque Jesus é o farol que vem trazer essa mensagem, vem dizer como é que nós devemos nos comportar para seguir esse caminho, porque até então nós estávamos na escuridão. Precisava de um farol que nos orientasse para onde a gente deveria ir. E achando ele que isso era muito difícil, exatamente por conta de todo o processo em que ele acompanha cada um chegando aqui e trazendo a sua mensagem, Jesus sabia das dificuldades que ele ia enfrentar e do cálice que ele ia beber. E assim como foi profetizado 900 anos pelo profeta Isaías, Jesus chegou. E chegou naquela condição, como está lá em Isaías, acredito que seja 49, 50, que ele dá todas as características de Jesus. Ele chegará como uma erva, ninguém vai dar importância para ele, crescerá como uma relva, e chegará um momento que ele tomará para si todo o jugo e estará sozinho e vai trazer para si todos os pecados todos. E assim aconteceu. Por que aconteceu? Porque profecia é algo que eu digo, mas profecia só acontece se não houver mudança. Quer ver uma coisa? Mãe. Mãe é uma profetisa. Menino, não faça isso que vai dar errado. Menino, não faça isso que vai dar errado. Menino faz e dá errado. Isso é profetizar. O profeta disse o quê? Que Jesus iria chegar. E queria passar por tudo isso, mas nós não mudamos desde que Moisés traz a lei. Jesus aparece 15 séculos depois e não havia mudança nenhuma. Jesus veio, trouxe a mensagem e há 2000 anos a gente também ainda não entendeu a mensagem. Tão simples e tão profunda. E o que Jesus deixou para a gente, dentro da simplicidade que ele traz, é dizer o seguinte: a gente não precisa ter o conhecimento profundo da lei, porque nós não temos ainda todo esse conhecimento. Mas existe uma forma da gente se conduzir para ele, que é em termos de comportamento. E qual o comportamento que Jesus diz para nós? Faça para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. Seguindo isso, nós estaremos nesse caminho. E passamos por todo esse processo. Jesus veio, trouxe a mensagem, essa mensagem foi deturpada. Criaram-se as religiões foram tentativas de mostrar Deus, porque religião é um ponto de vista. Cada religião tem o seu ponto de vista, tem a sua forma de nos mostrar como é Deus. Ela é diversificada, graças a Deus é diversificada, porque cabe para todo tipo de conhecimento. Então, tem aqueles que conhecem mais, tem aqueles que conhecem menos, e todas as religiões que estão aí, elas estão cumprindo o seu papel. No momento, ainda estamos nos degladiando, achando que a minha religião é melhor do que a do outro. E muitas vezes tendo a intolerância aí, matando o outro, porque o pensamento do outro é contrário ao meu, quando se refere a Deus, não no sentido de essa intolerância ser o que? Ser algo que seja ruim, mas é o que? Eu estou defendendo Deus porque o outro que está falando mal de Deus está me agredindo e eu tomo as dores de Deus e por isso eu vou punir o outro. E Deus não me pediu para fazer nada.
Jesus também não. Jesus pediu que nós nos entendêssemos. E aí, dentro desse processo, 18 de abril de 1857, tem o segundo divisor de águas. É onde termina, onde começa o processo de transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. 18 de abril de 1857 é quando é publicado o Livro dos Espíritos. Esse é o segundo ponto. 200 anos de acordo com o que está lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, tá? Onde Ismael fala que o transplante da árvore do Evangelho, quando sai da Palestina e vem para cá, para o Brasil, esse processo duraria 200 anos a partir de 1857. Então a gente já está próximo. Próximo de quê? De fechar a porta da aeronave. Quem está dentro fica, quem não está, não é. Tá? O que é que acontece? Por que isso precisa acontecer? Nós estamos passando por um processo de faxina. E a gente sabe como é faxina. Né? Para a gente começar uma faxina, primeiro a gente tem que bagunçar tudo, sujar tudo, tirar tudo do lugar, e depois a gente arruma e bota tudo no lugar. Ou então uma reforma. Tem reforma que a gente faz, precisa sair de casa, mas essa reforma a gente faz dentro de casa. Quem já teve a experiência de fazer uma reforma morando na casa onde está fazendo a reforma, sabe exatamente o caos que é. Tá? Então, nós estamos passando por esse processo. E dentro desse processo de mundo de regeneração, a gente observa lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino não é desse mundo, que vai falar sobre os mundos, né? Mundo primitivo, mundo de prova de expiação, mundo de regeneração, mundo ditoso, feliz e mundo celeste. O mundo de provas e expiação, ao contrário do que a maioria das pessoas imaginam, porque, ao que parece, as pessoas estão imaginando assim, o mundo de regeneração é a salvação de tudo. Não. O mundo de regeneração não é esta Coca-Cola toda, como o pessoal está imaginando. Mas é muito melhor do que o mundo de provas e expiação. Por exemplo, estamos nesse processo de transição. Tá? Esse processo de transição começou em 18 de abril de 1857. Esse processo ele começa a adentrar e chega um momento em que nós adentramos definitivamente no mundo de regeneração. E quando é que isso acontece? Isso acontece em agosto de 2010, aonde Divaldo Franco recebe uma mensagem psicofônica de Bezerra de Menezes, dizendo que naquele dia, que foi o encerramento de um congresso espírita, naquele dia estávamos entrando no mundo de regeneração. E aí, o que é que ele fala? A partir daquele momento, tudo iria começar a se convergir para que essa mudança pudesse se proceder, porque eram chegados os tempos de Deus. E aí ele disse que naquele momento, de agosto de 2010, nós estávamos ainda na aurora de um processo aonde o raiar do dia desse mundo de regeneração aconteceria quando esse ciclo se encerrasse, quando completasse exatamente esses 200 anos que foram previstos lá por Ismael, está lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E quando ele fala que nós estamos na aurora, quem já acordou pela madrugada e viu o sol nascer, a aurora é aquele momento do dia em que estão presentes escuridão e luz. Já não é tão escuro, já não é mais o breu,
mas a gente já percebe que a luz já começa a adentrar. Nós estamos nesse processo. Por quê? Porque nós estamos vivenciando um mundo de regeneração. Veja, estamos vivenciando um mundo de regeneração. Nós ainda não estamos regenerados, mas nós começamos o mundo de regeneração. Por quê? Porque tudo que acontece no universo, ele é encadeado. É continuidade. Não existe o quê? Não existe. O universo não dá saltos, porque a lei não permite que o universo dê saltos. E a gente não muda de um mundo para outro, simplesmente fazendo assim, ou tendo o quê? Tendo um cataclisma, como se anuncia um Armagedon, que vai acabar com tudo. E quem ficar é que vai ter a obrigação de reconstruir tudo. Pensa no trabalho da outra. De você pegar o quê? Você pegar tudo destruído e reconstruir. Tá? Então, o que é que acontece? Nós estamos aqui no mundo de regeneração, mas temos comportamento de provas e expiações. Temos comportamento de mundo primitivo, mas também temos comportamento de regeneração. Por quê? Porque o mundo de regeneração é um mundo em que um padrão vibratório do planeta ele vai sendo alterado. Mudar de um mundo para outro não é o que? Não é especificamente fazer o que vinha com aquele Armagedon todo e destruir tudo. O padrão ele vai modificando. E qual é o padrão que nós estamos vivenciando nos últimos anos, nas últimas décadas? Tá? Então, existe o que? Existem padrões que eles vão eles vão criando, eles vão sendo desenvolvidos aos poucos. Então a gente tem o quê? A gente tem hoje a questão da valorização da vida. Esse é um dos pilares da nova Terra. A gente precisa valorizar muito a vida, apesar de nós estarmos vivenciando épocas e situações em que o desrespeito à vida tem se tornado algo normal. A gente tem cometido muitos suicídios. E não apenas os suicídios que são divulgados, que são suicídios chamados de formais ou diretos. Mas nós, o que? Nós também temos cometido muitos suicídios indiretos. Porque temos cometido muitos excessos. E quando a gente vem cometendo esses excessos de alimentação, excessos de bebida, excessos de sexo, excesso de uma série de outras coisas, que inclusive um dos excessos que faz com que a gente entre no mundo espiritual como suicida é o quê? É falar mal dos outros. Maledicência, fofoca, e aí há quem diga que existe a chamada fofoca fraterna. Eu não sei como é esse negócio de fofoca fraterna. Né? Eu vou fofocar, vou falar mal de você, mas a gente é amigo. Não ligue não. Então, é esse tipo de coisa que acontece que faz com que a gente vá perder uma energia. Veja, nós quando encarnamos, nós somos como uma bateria. E a bateria, toda a bateria, ela tem uma vida útil. E aí, quando nós acessamos a lei e falamos mal, ou consumimos mal, ou cometemos muitos exageros, nós estamos gastando a carga dessa bateria. E quando a gente gasta mal a carga dessa bateria, a gente retorna mais cedo para a pátria espiritual e muitas vezes retorna na condição de suicídio. Quem já leu o livro Nosso Lar, percebe que André Luiz achou um absurdo porque o cabra disse para ele que ele era suicida. Entendeu? Suicídio.
Eu nunca me matei. Eu nunca tirei no meu ouvido, nunca me enforquei, nunca me joguei. Mas cometeu excesso de toda ordem. E entrou. Então, o suicídio, né, que são os suicídios indiretos, são esses que fazem parte do nosso cotidiano e que muitas vezes nós o fazemos sem perceber, porque já está no automatismo. Né? Então, as mídias estão aí, né, para o quê? Para influenciar todo o nosso comportamento, influencia o que a gente compra, o que a gente bebe, o que a gente veste, tudo. E hoje está tudo normalizado. Né? É normal fazer um bocado de coisa. Por quê? Porque se estabeleceu que isso passa a ser um padrão de normalidade. Então, a gente precisa valorizar muito mais a vida que nos foi dada. Ela é única e ela vai o quê? Ela vai se desenvolvendo ao longo das existências. Cada existência nossa, nós vamos tratando das condições de nossa vida para que, no final das contas, a gente consiga retornar para Deus de forma pura, porque Deus só nos aceita sem mácula. E a gente precisa trabalhar isso para eliminar essas máculas nossas, que nada mais é do que processos educacionais e pedagógicos. Tá? Um segundo pilar para a construção desse mundo, dessa terra nova, está relacionada com a alimentação. A gente precisa ter uma alimentação saudável. A gente precisa verificar o quanto a gente ainda está apegado a um padrão de muitos anos atrás, que é de consumir muita carne. E a gente consome carne de uma forma muito voraz, como se nós estivéssemos ainda lá na época das cavernas. E hoje a ciência está desenvolvida o suficiente para que haja uma substituição das proteínas que o produto animal pode nos oferecer em alguns tipos de alimentações que são mais saudáveis. Então, a qualidade de vida, ela é um dos fatores que precisam ser resgatado e estimulado nessa terra nova, porque é um padrão. O padrão vibracional já não nos pede que nós consumamos de forma desordenada, que nós tenhamos uma valorização da vida e que tenhamos também uma alimentação saudável. Um terceiro pilar para essa terra nova é a qualidade do pensamento. Este é o motor, esse é o veículo fundamental, esse é o veículo principal de que o espírito se utiliza para agir sobre a matéria. É pelo pensamento. E quando nós criamos um pensamento, e quando nós emitimos um pensamento, nós criamos em torno de nós um padrão vibratório, e esse padrão vibratório ele vai tomar forma. André Luiz vai falar de forma pensamento. Tudo que eu penso cria uma forma, e aí eu posso, a partir daquilo ali, eu posso alimentar aquela forma. Eu posso insistentemente ficar pensando naquilo, tá? E, independentemente, gente, a lei natural, ela é uma ferramenta, tá? Eu posso utilizar o meu pensamento para qualquer coisa. Se eu utilizo para o bem, eu tenho um resultado. Se eu utilizo para o mal, eu também tenho um resultado. Porque isso é da lei. Tá? E como Jesus fala que a cada um segundo suas obras, tudo que nós fazemos tem uma consequência. E quando nós emitimos um padrão vibratório, nós vamos atrair inteligências que têm aquele mesmo padrão, que vão nos estimular ou a permanecer com aquele padrão
ou a modificar ele. E se nós tivermos a opção de fazermos uma escolha, porque tudo é uma opção de escolha, que possamos cuidar aí dos nossos pensamentos, que os pensamentos eles tenham um padrão cada vez mais elevado para que eles se adequem a essa condição da Terra, dessa Terra nova que está surgindo aí nesse mundo de regeneração. O outro é o padrão de comportamento. O padrão de comportamento ele tem a ver com o pensamento. Então, se nós adequamos o nosso pensamento, nós também adequaremos os nossos comportamentos. E esses comportamentos, eles precisam estar adequados aos ensinamentos evangélicos. Que é a questão de eu preciso lutar pelos meus direitos, mas sem que para isso precise ser violento. Gritar sim, lutar sim, mas ser violento não. E o nosso comportamento, o comportamento de cristão, é o comportamento em que a ação, eu não espero que o outro haja para que eu reaja. O Evangelho não nos diz isso. O Evangelho diz que faça. O Evangelho não diz: espere que o outro faça para você fazer. Não. Faça. A paz que eu quero, ela tem que partir de mim. Eu não tenho que esperar que o mundo fique em paz para que eu fique em paz. A paz que eu quero, eu preciso construir essa paz aqui e externar essa paz através do meu comportamento. E isso eu vou evangelizar. Porque o exemplo, ele vai arrastar um bocado de gente, porque vai querer saber por quê que diante de tanta situação, aquela pessoa está ali tranquila, está zen, parecendo que o mundo está caindo pelos lados e a pessoa está ali sem. Depois do comportamento, nós temos o espiritual, que é o terceiro pilar. Precisamos cuidar do espiritual. E aí, nós precisamos acordar para uma vivência mais espiritualizada do que materializada. E isso nós vamos passando pelo entendimento de como as coisas se processam. Não significa dizer que a gente tenha que abandonar tudo que a gente já conquistou, mas que a gente cuide bem daquilo que nós já conquistamos e possamos colocar a serviço o que nós temos e que possamos doar. Se eu tenho um carro, o que é que eu faço com aquele carro? Quantas pessoas eu vou ajudar com aquele carro? Quantas pessoas eu posso ajudar com aquilo que eu tenho? Então, isso vai fazer parte dessa questão de eu olhar mais o espiritual do que o material. Um outro pilar é o cognitivo. A gente precisa estudar. E a doutrina espírita nos convida a fazer isso, a estudar. A fazer um mergulho interior, e esse mergulho a gente vai aprendendo a descortinar e aí ver como somos nós. Às vezes a gente não gosta do que vê, mas é necessário que a gente estude para que esse conhecimento, para que a gente tenha a noção do que está acontecendo, por que está acontecendo e qual é o nosso papel dentro desse contexto, porque nós somos atores principais dentro desse processo, porque todos nós somos importantes aqui. Todos nós aqui, se sairmos da vida agora, dessa existência, todos nós faremos muita falta, porque todos nós somos importantes. Cada um de nós tem uma missão aqui. Não é só os grandes missionários que têm missão. Todo mundo tem missão. Se não tivesse missão, a gente não estava aqui. Porque Deus não faz nada de E depois do cognitivo, a gente tem a questão da estruturação ou reestruturação celular. O que é que isso significa dizer? No mundo de regeneração, os nossos corpos não vão precisar ser opacos do jeito que são agora. Por que meu corpo é assim? Porque o planeta ainda é primitivo.
A minha consciência ainda é de planeta primitivo, por isso que meu corpo é assim. E aí eu vou ter todas as doenças, vou ter, para mim, vão ser muito mais fortes, né? Todas as paixões, tudo isso vai ser muito mais forte, porque é muita matéria, é muito materializado. À medida que nós vamos nos desenvolvendo, vamos nos espiritualizando, nós não vamos precisando ter corpos tão densos como esse, assim como São Luís vai nos dizer, lá nesse mundo, né, na progressão dos mundos, que a gente não vai precisar se arrastar penosamente como a gente faz, porque a gravidade nos mantém preso aqui. À medida que nós modificarmos a nossa estrutura celular, pelo nosso desenvolvimento, pelo conhecimento, pelo desenvolvimento espiritual, por toda essa questão de desenvolver pensamento, valorização de vida, tudo isso vai fazer com que as nossas próximas encarnações nós estejamos livres de todas as doenças que nós estamos presenciando aqui, que nada mais são do que características e resultado de pensamentos enfermiços que nós produzimos e que precisamos fazer essa transição, fazer essa mudança que precisa ser feita, mas não dá para ser feita de uma vez. A gente vai fazendo isso aos pouquinhos. Tá? Então, todas essas mudanças que a gente precisa fazer, elas vão ser aos poucos. Tá? Quem é que está credenciado para estar nessa terra nova? Quem tem disposição para querer fazer. Não precisa fazer tudo, não. Basta ter a disposição. Eu não quero mais fazer aquilo que eu fazia. Eu não quero mais. O mal que é feito, isso não me faz mais, isso já não me compraz mais. Eu não me sinto bem fazendo mal. Só o fato de dizer que eu não me sinto bem fazendo mal, eu já sou um candidato a permanecer aqui, porque Jesus diz o quê? Bem-aventurados os mansos, porque esses herdarão a terra. Que terra? A terra nova. Com uma perspectiva nova, com um convite novo, de um pensamento novo, de um comportamento novo. Está quase lá, né? Então, dentro dessa perspectiva, nós vamos fazendo essas mudanças. Tá? Então, essas mudanças, elas precisam ser feitas, sim, porque o convite está aí. O convite do mundo de regeneração é um convite para que nós mudemos comportamento. Os convites que são feitos para nós, muitas vezes nós embarcamos nesses convites sem analisar. Muitas vezes nós embarcamos porque isso é uma modinha. Porque isso todo mundo faz, então eu vou fazer. E aí, vai ficando fácil eu entrar em determinadas situações que depois vai ficar difícil eu sair delas. Tá? O convite do mundo de regeneração é um convite para que eu pare primeiro para pensar antes de fazer. O que nós estamos fazendo, o que a maioria de nós ainda faz, é simplesmente reagir. A gente não para pensar no que precisa fazer. E quando a gente para pensar no que precisa fazer, existe ainda a possibilidade ou a opção de eu fazer a escolha. Para eu mudar, eu preciso abandonar alguma coisa. Ou seja, se eu estou em um balão, e esse balão tem uma carga, e esse balão está difícil de subir, eu preciso aliviar algumas cargas desse balão para que ele possa subir. E essas cargas do balão que somos nós precisamos abandonar alguns comportamentos, algumas ações, alguns pensamentos, fazer modificações no estilo de vida, criar uma disciplina de estudo, se espiritualizar cada vez mais. E eu estou aqui passeando pelos 7 pilares.
que nada mais é do que a gente observar como é que a ecologia tem se desenvolvido, como é que as pessoas, instituições que vêm se desenvolvendo e que às vezes a gente não dá muita atenção. E são essas instituições que são inspiradas, que são espíritos que vêm com esse objetivo, né? E esses espíritos que estão agora reencarnando, eles têm cada vez mais missões de acelerar esse processo. E a gente precisa verificar o seguinte: a gente precisa ir se conhecendo. Por que eu preciso me conhecer? Porque eu sei que, sendo eu imperfeito, eu tenho limites. E eu preciso saber até onde vai o meu limite. Porque até onde o meu limite chega, eu consigo fazer as coisas de boa vontade. Quando o meu limite chega, já fica mais difícil. Então eu preciso saber aonde é que está o meu limite para que eu possa definir, para que eu possa estabelecer qual é o tipo de ajuda que eu posso oferecer de forma sincera, de forma despretensiosa, de forma sem pedir nenhum tipo de recompensa. E a partir daí, a gente estabelece metas que a gente consegue cumprir. Quando a gente estabelece uma meta que a gente não consegue cumprir, a gente fica angustiado. Porque eu fiquei angustiado muito tempo, porque para ir para o céu, eu precisava ser igual a Jesus. Eu sabia que no céu não era onde eu ia ficar, porque ser igual a Jesus eu nunca ia ser. Então, a gente precisa ir verificando quais são os nossos limites e o que é que eu posso fazer dentro dessa estrutura, porque todos nós, dentro das condições que cada um de nós temos, nós podemos auxiliar. Tem pessoas que têm condições de auxiliar com mais, mas eu tenho condições de auxiliar com menos. E esse auxílio meu, com menos, com esse pouquinho, faz muita diferença. Basta observar a passagem do óbolo da viúva. No óbolo da viúva, se depositava somas grandes em dinheiro ali para o dízimo. E ela só tinha uma moeda ou duas. E Jesus diz que ela foi que deu mais, porque ela deu tudo que tinha. Ela deu o que fazia falta a ela. Né? E hoje, pela manhã, eu toquei nesse assunto, sobre essa questão do fazer falta. Né? E muitas vezes a gente imagina que o fazer falta ele está relacionado com bens materiais ou dinheiro. E eu fiz o que eu fiz até uma provocação pela manhã de como é que a gente age. E eu disse o seguinte: se a gente sair na rua com uma moeda de R$1, uma de 50, uma de 25, uma de 10 e uma de 5, e a espiritualidade, quando a gente vai ajudar, a espiritualidade só faz a gente pegar a moeda maior. Aí aparece alguém pedindo. Aí eu meto a mão no bolso, sai a moeda de R$1. Boto no bolso, aí procuro, sai uma de 50. Boto no bolso, sai uma de 25. Boto no bolso, sai uma de 10. Boto no bolso, sai uma de 5, eu dou para ele. Então, olha a ajuda que a gente faz. Então, eu estou fazendo o quê? Essa caridade eu estou tirando daquilo que não me faz falta. E aí eu dei um exemplo daquilo que pode fazer falta para a gente e que a gente pode ajudar. Às vezes eu não tenho tempo. O tempo para mim é precioso. Mas alguém está pedindo para que eu escute. Aquele tempo que eu vou fazer, que eu vou dar para aquela pessoa para estudar, aquele tempo vai me fazer falta. É essa caridade. É eu tirar daquilo que me faz falta. A gente não pode, quando a gente vai fazer a caridade, a gente não tira a esmola daquilo que nos sobra. A gente tira daquilo que nos faz falta. Às vezes é um tempo que eu tenho. Às vezes é uma situação em que para mim eu preciso estar ali, mas aparece uma pessoa que Deus coloca no caminho para que eu tenha a oportunidade de ajudar.
E às vezes a gente perde essas oportunidades. Por quê? Porque eu estou muito ocupado e eu preciso ganhar dinheiro, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, E aí, chega o dia que o cobrador de imposto chega com a fatura. Né? E como tem aquele meme, vou fazer lá a sua passagem. Aí vem, traz o boleto e a gente vai junto com ele. Só que, aonde a gente é conduzido, a gente só consegue carregar aquilo que é nosso. E aí, qual é o conceito daquilo que é nosso? É tudo aquilo que eu posso carregar. Se eu não puder carregar, não é meu. É emprestado. Então, eu não carrego casa, não carrego carro, não carrego nada de bens materiais. Posso carregar, aí, se alguém momentaneamente, posso carregar uma aliança, mas está lá. Eu só posso carregar aquilo que, o que é meu, aquilo que eu consigo carregar. E é essa a proposta do mundo de regeneração. É que nós sejamos aí, dentro dessa perspectiva, que nós possamos entender esse chamado. E esse chamado é um chamado para que possamos nós melhorar os nossos comportamentos, melhorar as nossas ações, melhorar a nossa qualidade de vida, ter uma disciplina para estudar, nos espiritualizarmos cada vez mais e assim a gente vai vivendo uma vida cada vez melhor. Porque o reino prometido por Jesus não é aquele que a gente fala lá no Pai Nosso, venha a nós o vosso reino. Que esse reino depende exclusivamente de nós. Esse reino ele é feito e ele é construído por nós. Não esperemos que o reino venha. Nós é que temos a responsabilidade de trazer esse reino, de criar esse reino, primeiro dentro de cada um de nós, porque Jesus já falou, eu acho que ele falou muito, que o reino está dentro de nós, e nós precisamos cultuar esse reino, para que, a partir desse reino dentro de nós possamos externar esse reino, e isso possa estar aí de acordo na coletividade. E esse padrão vibratório do mundo de regeneração, ele cada vez mais ele possa estar conosco e que tenhamos aí uma boa viagem rumo ao mundo, onde possamos nos regenerar, descansar, para que possamos prosseguir a nossa viagem rumo ao mundo feliz e logo em seguida para o mundo celeste. Pela caridade, vocês poderem me ouvir, agradeço imensamente. Que Jesus continue nos abençoando, hoje e amanhã. Pronto, falei. Nós aqui agradecemos esse excelente trabalho, reflexões importantíssimas, coisas assim muito importantes quando você coloca dos 7 pilares, né? Mudança de pensamento e, consequentemente, mudança de comportamento. 2 coisas assim, nada fáceis, como disse o João, desafiadoras. Para isso a gente tem que fazer algo super desafiador. Nos conhecer. O autoconhecimento, né? Para que eu possa mudar meu pensamento e assim mudar meu comportamento. Com isso eu vou mudar meus hábitos alimentares, eu vou deixar de fazer. Achei muito interessante a fofoca fraterna. Eu não sabia que tinha. Não sabia que tinha. Acho melhor a gente não aderir a ela, porque isso seria uma mudança de comportamento nada positiva. Pois é. Então, que possamos mudar nosso comportamento nessa via
da positividade, desse caminho da amorosidade, da paz, da caridade, ensinada por Jesus. Agora a gente passa para a nossa segunda parte do trabalho, que é o passe. A iluminação será reduzida um pouquinho para que a gente possa concentrar melhor e possamos continuar na mesma condição da prece. É um passe coletivo que tem a mesma importância do passe individual e que possamos também mentalizar aquelas pessoas que nós sabemos que precisa também dessa energia. Então, que nos coloquemos em oração. Jesus amigo, te agradecemos por mais essa oportunidade desse encontro. Que possa, Senhor, nos inspirar sempre com bons pensamentos. Que mantenhamos nossas mentes e corações abertos para que possamos entender o chamado do mundo de regeneração e possamos nós criar a coragem necessária para fazer as mudanças de que necessitamos para continuarmos nessa jornada evolutiva, sempre dispostos a aprender e a ajudar a quem esteja necessitado. Sabemos que os tempos são difíceis e desafiadores, mas temos em vós esse farol que vai nos iluminar, vai nos mostrar o caminho. E sendo vós o nosso porto seguro, possamos sempre, em qualquer circunstância da vida, dizer: eu uno minhas mãos às tuas e o meu coração ao teu, para que juntos possamos encontrar as respostas para as coisas que eu não consigo encontrar sozinho. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso mudar.
coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir uma das outras, vivendo um dia de cada vez e um momento de cada vez, aceitando as dificuldades como uma forma de encontrar a paz, entendendo esse mundo pecador como ele é e não como eu gostaria que ele fosse, tendo a certeza de que tu endireitarás todas as coisas se eu me submeter à tua santa vontade e aos teus ensinamentos, para que eu seja moderadamente feliz nessa vida e sumamente feliz contigo na eternidade. Jesus, esse farol que ilumina as nossas consciências, possa nos dar uma semana cheia de paz, cheia de compreensão, cheia de ação, cheia de caridade e, acima de tudo, cheia de muito amor. Que Jesus esteja no coração de todos, hoje, amanhã e sempre. Muito obrigado a todos aqui presentes, muito obrigado aos nossos amigos do Instagram, mais uma vez obrigado, Francisco. Eu que agradeço. Foi maravilhoso o seu trabalho e convido a todos a estar aqui na próxima semana, né? No mesmo horário, onde nós vamos ouvir sobre Educando para o Amor, com Daniela Barbosa. Boa noite, boa semana.